O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa da Cátedra de São Pedro. Mas o que significa cátedra? Para nós celebrarmos melhor, nós temos que saber o que nós estamos celebrando, né? É só uma festa, padre? Não. A Cátedra de São Pedro tem o seu significado muito importante, porque é daí que nós recebemos todo o conteúdo, né? Tudo aquilo que é necessário, todo o depósito, todo o conhecimento que vem da igreja. Cátedra, a palavra cátedra significa materialmente cadeira. Mas nós celebramos então uma cadeira somente, padre? Não. Cátedra também era o lugar onde os mestres ensinavam ali, e depois os bispos também tiveram as suas cátedras. Hoje, celebrar a Cátedra de São Pedro é celebrar o lugar dele, como ele ensinava, né? A cadeira dele que estava em Roma. Mas então, celebrar essa festa é celebrar Deus, que quis se revelar através de homens, transmitindo a ele, a esses homens, aquilo que é o seu desígnio, aquilo que é a sua vontade, e esses homens transmitir a todos os fiéis, todos aqueles cristãos que deve conhecer, deve saber e deve amar a vontade de Deus. Então Deus utilizou desses homens, né? Sabemos que tudo foi da bondade de Deus, o ato de criar o mundo foi do transbordar dele, e Deus quis revelar-se aos homens, e como no Antigo Testamento tinha-se os profetas, agora nós temos os papas, os bispos, que conhecem, Deus revelou, conhecem, amam e transmitem aquilo que Deus quer nos ensinar. Então, celebrar essa festa é celebrar então o conteúdo da nossa fé católica. Conhecer a nossa fé católica.
não somente ouvir dizer, mas ter aquela intimidade com o conteúdo da fé. Que os papas ensinaram, o que nós temos, no catecismo, os documentos da igreja, não só ouvir dizer daquilo. Quantos e quantos cristãos não conhecem nem o catecismo da Igreja Católica? Creio que todos aqui, pelo menos, já ouviram dizer que existe um catecismo, que no catecismo tem as suas partes, mas tem que se conhecer cada vez mais. Por quê? Porque isso vai me ajudar a amar mais a igreja, a conhecer mais a igreja e a servir a igreja. Nós sabemos de que ninguém ama aquilo que não conhece. Eu, como vou amar a Deus se eu não conheço Ele? Se eu não conheço ali as Escrituras, que eu não conheço os documentos, o que ensina a igreja? Então nós devemos ver que essa festa é para nós algo, de grande alegria, porque Deus quis se revelar e dar a se conhecer a nós, e nós agradecemos e nós louvamos a Ele, porque é daí que vem a nossa fé. A fé vem sempre primeiro pelos ouvidos, daí que nós começamos a conhecer um pouquinho, mas não deve ficar só nesse pouquinho. Eu devo progredir na minha fé. Como hoje nós no Evangelho escutamos, de que quem revelou quem era o Filho de Deus, quem era Jesus, não foi da vontade humana. Nós, aqui no Evangelho de São Mateus, Jesus pergunta aos seus discípulos, no dizer dos homens, quem é o Filho do Homem? No dizer dos homens, alguns diziam, é João Batista, é Elias, é Jeremias, é um dos profetas. Mas, e vós, quem dizeis que eu sou? Vejam de que aqui não era somente da vontade da carne, não era somente da vontade humana, mas Pedro, aberto à graça de Deus, disse, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E é pegando essa fé de Pedro, que é a fé da igreja, quando nós vemos de que a fé da igreja é una, porque o Deus é uno, o Senhor é uno, e o ensinamento da igreja também é uno, é único. Não tem outro ensinamento. Aquilo que foi sempre ensinado, é isso que vai continuar sendo ensinado. E é algo que nos garante, o que nos garante isto? A própria Escritura. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Isto é um consolo para nós. Mas não só isto de consolo, diante de tantas dificuldades que nós estamos vivendo em um mundo tão paganizado, tão erotizado, nós devemos conhecer, amar, para nos entregar mais a Deus. Este é um dos pontos que eu gostaria de refletir, mas não só esse, de conhecer, amar a igreja, os seus documentos, mas principalmente de nós rezarmos pelos bispos, pelo Santo Padre o Papa, pelo clero. Porque, como diz a primeira leitura, retirada de São Pedro, a primeira carta de São Pedro, que ele diz para os anciãos, Pedro dizendo para aqueles presbíteros, caríssimos, exorto aos presbíteros que estão entre vós. Nós sabemos de que o padre, ele tem a função de ensinar, um bispo, ele tem a função de ensinar, e ele tem que ensinar, não aquilo que ele tem de si, mas ensinar aquilo que ele recebeu da igreja. Como nós também, creio que aqui nós temos catequistas que ensinam a fé da igreja,
não devem ensinar outra coisa, a fé da igreja. E São Pedro ainda vai dizer: eu, presbítero com eles, testemunha do sofrimento de Cristo e participante da glória que será revelado, sede pastores do rebanho de Deus, confiado a vós. Cuidai deles, não por coação, não porque alguém está obrigando, não porque está lá abandonado, mas de coração generoso. Vejam de que o bispo, padre, o Santo Padre Papa tem que cuidar, santificar, governar a igreja, ensinar os fiéis a doutrina da igreja. Mas se não tem pessoas que rezam para que eles continuem sendo fiéis, eles vão lutando, mas as forças vão diminuindo. Sedes pastores do rebanho de Deus, cuidai deles com generosidade, não por torpe ganância, mas livremente, não como dominadores daqueles que vos foram confiados, mas antes como modelo do rebanho. Quem é o modelo do rebanho? É o Cristo. Ele cuida, Ele ensinou os seus apóstolos. Os 3 anos que nosso Senhor ficou a sua vida pública, Ele ensinou os seus apóstolos. Daquele ensinamento, os apóstolos transmitiram. E assim foi indo, de transmissão a transmissão. Aquilo que nós temos hoje de riqueza dentro da igreja. A fé de Pedro, professada hoje, é a fé que nós recebemos. Sejamos humildes de acolher, conhecer e querer amar cada vez mais essa fé. E rezar por aqueles pastores que são confiados à transmissão dessa fé, para que eles não sejam homens de palavras dúbias, que não sejam homens que ensinam coisas erradas, mas que ensinam aquilo que o pastor supremo sempre quis que ensinasse. Utilizemos isso para a nossa meditação, utilizemos isso no dia de hoje para crescermos na fé, agradecendo a Deus pela fé recebida, suplicando a Ele para crescermos na fé e principalmente suplicar a Ele: Senhor, sustenta os seus pastores na fé, para que eles ensinem aquilo que é segundo a Tua vontade, que é segundo a nossa salvação. Supliquemos a intercessão de Nossa Senhora e de São José, para que a fé cresça em nossos corações, cada vez mais, com a graça e a união com nossos anjos da guarda. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.